sempre quis ser artista. Mas eu também sempre gostei de computador. Então, um jeito natural foi ir pra lá. A gente olhava pra família da gente, que vinha de tempos passados, tempos mais sofridos, e a gente falava assim, isso não pode continuar. Hoje, eu usaria uma música do Emicida, que viver é partir, voltar e repartir. Eu acho que durante o processo inteiro eu fiquei pensando muito nessa música, assim, né? Que essa coisa, assim, de eu ir, de eu voltar e de eu ter a oportunidade de repartir. E no meio desse processo, não só de voltar e repartir, mas quando eu tava lá, repartir com o daqui também. Araçuaí sempre me encantou e sempre me encanta. Eu sou daqui, eu nasci aqui, eu carrego aqui sempre onde eu vou. Assim como todo jovem da minha época, a gente buscava opções, né? A gente queria se formar e ter uma profissão. Na minha época, a coisa era muito direcionada, né? Ou você era advogado, ou você era engenheiro, ou você era médico. Não tinha outra coisa. Buscando uma formação que não fosse dentro dessas três, que nenhuma me atraía, eu decidi ir embora. Fui, aprendi que não queria isso e voltei por um breve momento para decidir o que eu queria mesmo, né? E a vida toda eu gostava de fazer imagens, de colecionar imagens, né? E foi aí que eu pensei e falei, não, vou ir para da fotografia. Sempre quis ser artista, queria ser músico, mas não tem talento nenhum para música. Então eu preferi enveredar para do artista, né? E voltei para Belo Horizonte. Fiz meu curso de fotografia, dei aula lá, fiquei um tempo em Belo Horizonte, mas voltei para cá para trazer todo esse conhecimento que eu tive para aqui, né? Busquei formar outros profissionais aqui justamente porque eu vi a dificuldade que eu tive para poder entender e aprender isso em Araçuaí. E todo jovem de Araçuaí, né, da nossa época, foi buscar novas oportunidades, né? Eu sempre fui um cara com uma visão mais ampla do mundo. Querendo ou não, a Araçuaí daquela época era um pouco fechada, né? Pra gente que tinha poucas condições, ou você trabalhava no mercado municipal ou você trabalhava em supermercado. E pra mim, naquela época, não era uma coisa que eu queria, né? Eu queria sair, me desenvolver, né? A gente sempre almeja muito mais para a vida da gente, né? E querendo ou não, na minha época, a maior parte dos meus colegas, dos meus amigos, eles já estavam migrando ou para Teoflotone, ou para Belo Horizonte, alguma cidade um pouco maior. E aí, Belo Horizonte era um lugar que eu sempre gostava de ir passear nas férias, né? Eu tinha tios, tinha família que morava lá, então era uma cidade que eu conhecia ali da minha infância e desperta aquele desejo, né? Aquela coisa da gente querer morar na capital, querer viver um pouco daquela capital, daquela loucura que é Belo Horizonte, porque BH é uma grande loucura, né? E aí eu fui. E aí quando eu vou, eu descubro o novo Vale do Jequitinhonha e ainda redescubro o meu próprio Vale do Jequitinhonha, porque aí eu vou para a universidade no Alto de Jequitinhonha e vejo que tem uma discrepância cultural bastante diferente do médio e do baixo, né? Dados-se nomes para o que são as comunidades tradicionais, ou nós, o Vale do Jequitinhonha, que ainda mantemos vivos muito as nossas tradições orais. Era como coisas que eu aprendi no dia a dia com os meus avós, ou que no dia a dia com os meus vizinhos, ou que eu vivia, que fazia parte do meu cotidiano. Eu chego na universidade e descubro que para eles é algo muito fantástico. Então, às vezes eu sentia saudade disso, assim, sabe? De não precisar dar nomes para o que no dia a dia pra gente era considerado normal. E em menos de um ano que eu estava lá, veio a pandemia, né? Então, meu prazo de pandemia foi praticamente todo em Belo Horizonte, em BH.
e o que intensificou muitas coisas, né? Porque eu morava sozinha, literalmente sozinha, sem famílias e tal. Eu lembro que eu peguei Covid e eu fiquei com Covid sozinha dentro de casa, achei que ia morrer. E era em alguns desses momentos que aí eu sentia muita falta de estar aqui em Araçuaí, porque a minha família é daqui, meus amigos, a maior parte era daqui. Eu ainda não tinha construído grandes vínculos em Belo Horizonte, isso foi ao longo dos anos, né? E era um dos momentos que eu pensava assim, meu Deus, como eu queria minha mãe aqui comigo. É muito interessante porque eu fui aprender e entender o que era o Vale de Jequitinhonha depois que eu saí daqui. Eu não levava tão a sério a cultura e os costumes daqui, porque pra mim era banal, né? Era o que eu vivia, era apenas o que eu conhecia. Quando você vai lá pra fora e entende o quão raro é o que a gente tem aqui, o quão raro é a cultura, os costumes, tudo que envolve, né? Essa mística que envolve o Vale de Jequitinhonha, você entende o quão que isso aqui é raro. E aí que você percebe que você não pode deixar isso aqui pra trás. Nem emocionalmente, nem fisicamente. Que isso aqui é um tesouro. Os nossos pais já tinham feito tudo que eles podiam entre a gente e era a nossa hora de recompensar, digamos assim. E a gente foi, mas quando a gente chegou onde a gente queria estar, né, que era a nossa vontade naquele momento, a gente viu que a gente não deveria ter saído. E nesse tempo todo ficou a saudade. Porque toda vez que a gente olhava para uma cultura diferente, uma cultura da nova cidade, um Belo Horizonte que era muito movimentado, você falava assim, cara, um domingo desse aqui tá chato pra caramba, um movimento de gente. E eu falava assim, lá no Araçuaí deve estar bom pra caramba, hein? Aí falava pra minha esposa, imagina, amor, um riozinho lá agora, no calor uma rocinha. Agora o sábado de Araçuaí é diferente. Sábado de Araçuaí você fala assim, bora na feira, né? No pastel com caldinho de cana, ver as pessoas, ver aquele movimento, aquela cultura, aquela coisa rica, né, de Araçuaí. E tanto que hoje a gente fala para todos os nossos amigos de fora, vem. O calor é normal. Mas venha, conheça a nossa cultura, conheça a nossa cidade, porque a gente fala disso com a boca tão cheia, porque Araçuaí é Araçuaí. Não tem como você descrever ela. É só vindo e vivendo, observando, conhecendo. Era tanto medo, a gente tinha tanto medo de ir embora, do desconhecido, né? De não dar certo. Eu lembro que a primeira vez que eu voltei para Araçuaí, né? Fui para Belo Horizonte, estudei, voltei para Araçuaí, eu lembro dos olhares das pessoas pra gente, sabe? Como se a gente tivesse dado errado, né? Como se fosse, meu Deus, como assim? Você conseguiu ir embora, como se fosse, tipo, se você teve a oportunidade de sair daqui, você não volta nunca, né? E eu lembro que foi um olhar de julgamento muito grande aqui que me tocou, sabe? A forma que eu vi as pessoas me julgando por ter voltado, né? E eu tava muito tranquilo de ter voltado, porque eu sabia que no momento o que eu precisava estava aqui, né? E eu consegui vir, consegui estudar, consegui voltar e recompensar Araçuaí de certa forma, né? Como fotógrafo, eu fotografo Araçuaí, eu cheguei a fotografar Araçuaí pelo menos uma vez por semana nos últimos 5 anos. E poder trazer isso, poder mostrar a beleza de Araçuaí pra mim é uma forma de recompensar. E tudo que a gente sempre ouvia falar, que ninguém em Araçuaí fazia o que a gente fazia. Ou seja, era a nossa oportunidade de retribuir para a cidade o que ela fez tanto por nós, e a gente pegar a nossa experiência que a gente adquiriu fora e trazer para a nossa cidade, trazer uma nova vida para o nosso filho, uma vida mais calma, uma infância mais calma, mais tranquila, e poder dar para a cidade, retribuir para a cidade, né, tudo que ela deu para a gente um dia. Porque eu acho que quando a gente vai embora, você vem com essa bagagem de fora, sabe? Você vem com isso, você vai pra lá assim de uma forma e você realmente volta totalmente diferente. Ficar na nossa cidade é muito bom, é muito gostoso, mas o amadurecimento, o crescimento que você tem quando você vai embora é totalmente diferente. Se for olhar um resumo, né, de tudo que a gente falou, a gente não vive em Araçuaí. Araçuaí que vive na gente. Então, em qualquer lugar do mundo, seja
na Argentina, nos Estados Unidos, fora do Brasil, ou qualquer cidade do país, vai ter um Araçuaí dentro da gente. Quando você sentir o calor, você vai estar assim, nossa, Araçuaí tá pior. Se você sentir um frio, você fala assim, nossa, imagina um friozinho desse em Araçuaí. E é sempre você come um queijo, você fala assim, o de Araçuaí é melhor. Entendeu? Aí tipo assim, você fala, na verdade é isso. Araçuaí não se vive. Araçuaí vive dentro da gente. Pra mim, entre o que dói mais entre ter ido ou ter voltado, na verdade não é nenhum dos dois. É não poder ter ficado. Porque se Araçuaí tivesse me dado as oportunidades, as experiências que eu tive fora, eu não tinha ido. Então, preferia ter ficado, vivido e crescido aqui, sem ter ido. Quem eu não deixo de ser nesse processo, eu não deixo de ser a neta de Dona Lita, a neta de Dona Tereza, a neta de seu André, a filha de Marquinhos do ônibus. Eu acho que eu não deixo de ser essa pessoa nesse processo, né? Porque é isso, assim, quando eu vou, eu reparto um pouco daqui, lá, e quando eu volto, eu reparto de lá aqui. Então eu acho que terminando, porque eu voltei. Porque viver é partir, voltar e repartir. Já dizia Emicida.